Então, um discurso dicotômico, simplório, mas não dentro das categorias de pensamento que o tiozão boomer tem da ditadura. Mas já evangélico, contra a cultura woke, não sei o quê, sou cristão, faz velho! Já é outra coisa. Mas o Nicolas, por mais que seja amado também por esse público, o Nicolas está procurando outro universo. Outro universo. Entenderam? Então, o bolsonarismo oficial, que é quem tá lutando contra o Alexandre de Moraes, este bolsonarismo oficial, ele já não fala com a galera. Então, eles conseguem mobilizar em maior ou menor grau sempre o mesmo público. Então, quando a gente for fazer uma análise se melhorou, aumentou a manifestação ou não, não é sobre a quantidade de pessoas que está indo nessas manifestações, mas sim sobre a variedade das pessoas. Ou seja, se você visse um pequeno aumento da manifestação, mas com uma demografia diferente, por exemplo, tô vendo a presença de pessoas mais jovens e periféricas nessas manifestações. Ok, a mensagem está chegando para um público novo. Pô, não precisa ser uma pessoa mais jovem periférica, uma pessoa mais jovem branca de classe média. Não, isso não está acontecendo. Efetivamente, o público flutua sempre com o mesmo demográfico, que é o boomer. E a gente fez questão de, em todos os estados que teve as principais manifestações, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Curitiba, a gente mandou gente nossa pra checar. E é basicamente isso. Então você tem uma flutuação, tá, de pessoas mais velhas dentro dessas manifestações. E isso significa o quê? Que a sociedade não está contaminada, que eles estão falando para a mesma bolha. E que, portanto, o efeito político disso no Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja, é nulo. Capite? É nulo. Se é nulo, porque Brasília tá cagando, o PT tá cagando, a esquerda tá cagando, a imprensa tá cagando, o Alexandre de Moraes tá cagando. Se é nulo, tá? É natural que a estratégia deles para tentar obter uma vitória ali contra o Alexandre de Moraes não tenha que residir nisso. Mas o bolsonarismo não se segura. Porque pro bolsonarismo, no fim do dia, parece que assim, tudo termina numa manifestação. Como se fosse uma espécie de um ritual que vai surgir um super... Tipo, sabe uma Genkidama, quem assiste Dragon Ball? O povo se uniu e mandou uma Genkidama. O que as pessoas ficam lá? Elas ficam lá dançando e assim, os vídeos são sempre constrangedores. Com todo respeito aos senhores e senhoras de idade que vão lá, tá? Os vídeos são constrangedores. Tem um vídeo de Curitiba que me mandaram, o núcleo de Curitiba mandou. Talvez o Will Balado tá aqui, tá lá no grupo do Paraná. É umas pessoas que ficam dançando. É uns senhorzinhos que estavam dançando lá. Bolsonaro. Sério, tipo assim, o senhor tem 65 anos, o senhor saiu aí você tá tocando um funk do Bolsonaro, aí você dança, Chico Xandão e vai embora. Que efeito prático você acha que você vai ter? A Leila Araújo mandou, o Renan parece os globostas tentando invalidar o poder das manifestações. Leila Araújo, a gente fez um impeachment com manifestação. Eu entendo muito bem como funciona isso, modéstia à parte. Talvez eu seja uma das pessoas no Brasil que fez o melhor uso político de manifestações. A gente deu bom a presidente com isso. Apoiou uma operação com a Lava Jato com isso, tá? Eu sei muito bem como funciona, eu sei muito bem ver essa queda. Então não venha vir com esse papo globosta, porque só de falar Renan, globosta, você prova que você pensa, talvez, igualzinho uma tia do Zap. E isso não é um elogio, tá? Dica. O que esperar, portanto, disso? Veja, se do ponto de vista demográfico não houve uma alteração, significa que o discurso não está saindo da bolha de idosos deles, ok? E isto poderia ser alterado se a gente tivesse uma variedade maior do ponto de vista dos atores políticos presentes, endossando a agenda que estava sendo tratada na rua. Mas o que a gente viu foi uma ruptura, eu acho que isso está bem claro, entre governadores e alguns grandes políticos com esta causa. Não houve a presença do Ratinho, não houve a presença do Caiado, não houve a presença do Tarcísio. Não sei se o Riso consegue levantar, eu não sei se o Zema foi. Porque o Zema é o mais sabujo de todos, né? O Zema tá sempre tentando lamber o chão onde o Bolsonaro passa. Então, o Zema também não foi. Institucionalmente, eles estão fazendo dois cálculos. O cálculo número 1 é: eu não sei como é que essa briga vai terminar, mas eu sei que se eu estiver agora nesse caminhão de som que tá tentando, vamos dizer, ir para as últimas instâncias com o Alexandre de Moraes, não é bom pra mim. Essa é a primeira coisa, tá? Normalmente é o caso do Tarcísio, que boa parte das ações do governo dele são obstadas por ações tomadas por... processos, né? Processos jurídicos são feitos, por exemplo, pelo PSOL, PDT, etc., que vão parar no STF, aí o STF ficar regulando se o governo estadual de São Paulo pode ou não pode fazer determinada coisa. Isso é a primeira coisa. E a segunda é que, na prática, olha só o que eu vou falar, na prática,
Eles já entenderam que essa agenda de tô com o Trump pra punir o Brasil, pra salvar, essa punição no fundo vai salvar o Brasil, não tá pegando bem. E eles estão fazendo um cálculo eleitoral. E esse cálculo eleitoral deles é um cálculo meio definitivo. E outra coisa, que entra, desculpa, vou entrar no terceiro elemento aqui, que é um dos elementos principais. O Eduardo Bolsonaro, que no fundo é o convocador dessa bagaça toda, está trabalhando para destruir o projeto de candidatura conjunta que esses caras estão fazendo. Então é meio que eles teriam que ir como reféns para endossar uma ação política tomada por alguém que os prejudica. O cara mais prejudicado disso é o Tarcísio, que era o candidato que o Centrão estava colocando todas as fichas e que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando para desconstruir sem nenhum tipo de pudor. Então entendi, eu vou numa manifestação aqui para me prejudicar. Mesma coisa os outros. Ninguém gostou disso. Então, o cara não tenha ganhado do ponto de vista político, o cara se queima com o STF, eleitoralmente isso não tá trazendo grandes dividendos. Então eles tiraram o pé. No que eu coloco, foi bom para os bolsonaristas essa manifestação? Pode ser que, vamos dizer, esse público ele tá mais ativo, mas, gente, é o mesmo público. É o mesmo público de sempre. O que isso vai alterar? São as mesmíssimas pessoas fazendo as mesmíssimas coisas, nos mesmíssimos lugares, nos mesmíssimos horários, gritando as mesmas coisas. Entendeu? Por enquanto, este ano é o ano claramente que o bolsonarismo emparedado, dado que claramente a estratégia vem sendo tratada pelo Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, a estratégia tá... A primeira vez a estratégia fica um pouco mais sofisticada e o enfrentamento ganha uma outra natureza. Não sou consultor de ninguém, nem tô nessa posição, nem quero estar nessa posição e ninguém precisa me ouvir, né? E nem quero que me ouçam, né? Sendo bem justo. Mas o que funcionou não passava por manifestação. O que eles fizeram que funcionou não passava por manifestação. E sendo bem claro, nem vai passar. Tá? E pra ilustrar bem isso, aí o Riso tá aí com o vídeo, veja o que é a manifestação. Porque a gente pode levantar vários outros vídeos disso, mas veja. As pessoas estão dançando. Volta Bolsonaro. Essa galera criticava a galera que comia pão com mortadela do PT. A pessoa ela vai, sai de casa e fica ouvindo uma música de campanha política. Volta Bolsonaro, galeguinho que é danado. É até muito engraçado que, né, a galera de Curitiba reclama muito, né? Os paraenses estão tocando essas músicas do Pará, mas se a música é essas... Mas tem Bolsonaro, eles adoram, né? Sabe o que isso parece? Amarelo é bom, amarelo é bom, amarelo é bom. Exatamente. É bom. Exatamente. E eles acham que estão com uma consciência política acima da média. Volta Bolsonaro. Ting-ling, ting-ling, ting-ling. Ah, merda. É uma merda, cara. Isso é uma merda completa, cara. E aí, a galera fica lá dançando, volta. É isso, né? O poder estabelecido viu aqueles senhores dançando e ficou. Agora acabou. Que é esse vídeo aí? O plano Tarcísio, Ratinho Júnior e Caiado. O que é? Deixa eu ver. Vamos lá. Que eu não vou deixar passar nada aqui hoje. A sonoplastia! Pausa! O melhor dessa palhaçada, né, desse encantamento dos senhores de idade é a sonoplastia. Que é um misto. Eles conseguiram misturar várias subculturas. Uma delas é levar um locutor de rodeio pra ficar anunciando as coisas, pra fazer essa referência rodeio interior. E a outra é a sonoplastia, que é um recurso usado por pastores evangélicos, pentecostais, neopentecostais, né? Então o cara tá falando, aí fica pra você ficar elevando ali o espírito da galera, né? Com uma tensão, mudar o batimento cardíaco, tem todo um tchananá ali, né? Então aí fica o Malafaia falando Vamos ver do começo.
que eu não vou deixar passar nada aqui hoje. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Atenção, os 300 Gideões da Fé. Traga a sua contribuição e faça parte da corrente da verdade. Juntos você trará prosperidade para a sua família. Mano, o cara chamou os sonoplastas da Igreja Universal pra fazer isso. Puta que pariu. Estão chegando os exércitos orcs no Senhor dos Anéis, né? Parece muito. Que pariu, velho. Isso é feito pra manipular idiota, cara. Uma pessoa que tá ouvindo isso com essa sonoplastia, a pessoa tá sendo tratada como um idiota completo, cara. Mano, eu vou parar esses sons pra você também, Renan. Na sua live. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Ah, eu gosto dessa aqui. Essa é uma trilha seguinte, trilha de mistério, porque ele está revelando verdades. Antes tinha uma trilha, mas suspense. Aí quando ele fala que o Bolsonaro é substituível, entra a trilha épica, né? Chega o exército dos orcs, tom, 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 e agora muda pra uma trilha de sci-fi, tá? E tipo assim, ei, acabo de descobrir qual é o genoma deste alien, né? Então ele tá descobrindo agora, vamos dizer, coisas muito, muito estranhas, né? E ele tá contando verdades inconvenientes. Olha essa música da verdade inconveniente. Ele pausa dramática. Eu reparo que ele faz a pausa dramática. Eu vou tentar dá o play, eu vou tentar falar Isso, nós conseguimos excluir o genoma dos aliens. Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! O sonoplasta vai com cada botão, né? Mistério. Ok, voltou o Bolsonaro. Não, épico. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, meu senhor.